Nós vamos falar agora de uma manifestação de economistas aí cobrando uma mobilização maior em torno do combate à pandemia, estratégias que vão desde medidas mais simples, como estimular o uso de máscara, e nós vamos falar sobre isso com um dos coordenadores de uma carta que, em princípio, não deveria ter tanta abrangência, tanta força como ganhou força aí no final de semana. Estamos em contato com o Marco Bonomo, que é economista e professor do INSPER. Marco, boa tarde. Boa tarde. Bom, Prazer estar aqui no programa com vocês. Bom, vamos falar. E foi o início de uma conversa de WhatsApp entre economistas que decidiram lançar uma carta, né? Porque a gente tem desde o começo essa discussão entre combate à pandemia e economia, né? Sendo que dá para fazer as duas coisas, mesmo com a pandemia atrapalhando demais o andamento da atividade econômica em geral. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual o objetivo. Olha, na verdade, quando a gente começou essa carta, né, a gente estava num grupo comentando sobre a pandemia, sobre a situação que está ficando cada vez mais catastrófica no país, uma certa indignação, né, do que não está se fazendo o que poderia ser feito. E aí veio a ideia de escrever uma carta. E a carta ganhou uma dimensão muito maior do que o previsto inicialmente, né? Teve uma adesão muito grande. Na verdade, quando a gente terminou a carta, em 3 dias ela tinha 222 adeptos, fechando sábado 21 horas, inclusive pessoas das mais variáveis, pessoas de diferentes opiniões políticas, pessoas economistas, desde economistas acadêmicos, economistas de mercado, pessoas que estiveram na gestão da política econômica do Brasil, como ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central, empresários e, inclusive, e também banqueiros, ou seja, o próprio setor produtivo, o que nos surpreendeu, parte desse setor produtivo aderiu à carta, se achou representada por ela. O objetivo é pressionar, né, por medidas imediatas para tentar deter a pandemia, porque existe, isso é importante que isso seja, normalmente médicos pedem alguma coisa sobre pandemia, o fato de economistas e pessoas ligadas ao setor produtivo estarem pedindo medidas em relação à pandemia é muito simbólico, porque normalmente se coloca uma dicotomia, um falso dilema entre você combater a pandemia e a economia. Não é que o combate à pandemia seja custoso para a economia, claro que é, mas é que não existe, a economia não vai voltar a se recuperar enquanto a gente não tiver encaminhado propriamente a situação pandêmica. Por exemplo, na situação gravíssima que nós nos encontramos hoje, não adianta medidas de estímulo à economia, porque essas medidas não vão ser efetivas. Ou seja, a gente tem que direcionar todos os recursos para o combate mais efetivo possível da pandemia. E, obviamente, dado necessidade de fechamentos aqui e ali, com o apoio que tem que se dar à população vulnerável, aos microempresários, através de medidas de política. São estratégias adotadas em todo o mundo, na verdade, né? É uma preocupação global. A gente vê com mais ou menos intensidade, mas tem essa preocupação com a aquisição de vacinas, a adoção de medidas restritivas. Nós temos aí a necessidade de dar suporte financeiro à população sem emprego, população mais carente, microempresários, aqueles que apresentam uma fragilidade financeira maior. Agora, aqui no Brasil, toda essa situação assumiu um caráter político muito pesado, né? Sem dúvida, né? Existe, em especial, aliás, em todo o Brasil, né? Existe uma disputa, né? Tem gente que a princípio, contra o fechamento, contra medidas, né? Então a gente vê, por exemplo, nesse momento está havendo um conflito entre os prefeitos, alguns prefeitos do estado do Rio de Janeiro, em particular a capital, com o governador do estado, que não quer... ou seja, é muito importante que as medidas sejam tomadas baseadas na melhor evidência que a gente tenha, né, na evidência de efeitos de políticas públicas. E agora, depois de mais de um ano de pandemia,
e muitas medidas tomadas em vários países, existe bastante evidência do que funciona e do que não funciona. A condução da pandemia não pode se basear em princípios ideológicos. Isso é muito nocivo e causa muitas mortes, e ao contrário do que muitos imaginam, de que isso vai estimular a economia, ao contrário. Ao retardar o combate à pandemia, ao provocar mais mortes, na verdade, se retarda a recuperação econômica. Não dá para deixar a pandemia correr solta, porque a economia para do mesmo jeito, não é? E para com mortes, com recordes de mortes, como a gente tem visto, e com tendência de agravar, se nada for feito, né? Certamente. Agora, Marco, qual o objetivo da carta? Ela vai ser encaminhada ao Congresso? Como é que vai ser o encaminhamento depois dessa, inclusive dela ter ganhado força, como você chamou a atenção no final de semana? A carta foi encaminhada aos presidentes de poderes, foi encaminhada ao presidente do Supremo, ao presidente da Câmara, ao presidente do Congresso, e no Executivo, como é uma carta de economistas e empresários, nós decidimos encaminhar ao Ministério da Economia. Mas a carta já foi encaminhada para todos. Inclusive o próprio ministro Paulo Guedes tem ressaltado a importância da vacinação. É a vacinação que vai dar impulso ao crescimento. Ele falou isso, ressaltou várias vezes na semana passada, inclusive em lives com o exterior, né, tentando mudar um pouco a imagem do Brasil lá fora, que é um alerta geral. O Brasil pode até sofrer consequências econômicas mais sérias se não tratar bem da pandemia nesse âmbito internacional também. A gente pode imaginar uma situação, eu acho que tem uma situação gravíssima. Houve um atraso de vacinação, né, que a gente agora se anunciou muitas vacinas para o futuro, mas concretamente a gente está perto do país 50 em termos de velocidade de vacinação, medido por vacinas pela proporção da população vacinada. E com esse atraso na vacinação e a pandemia correndo solta e muito pouca gente vacinada, a proliferação do vírus é grande. Existem preocupações como as novas variantes que vão surgindo, né? A gente tem no Brasil a variante P1, que é uma variante que se prolifera muito rapidamente, possivelmente pode fazer com que as pessoas adoeçam de forma mais grave, pode gerar reinfecção. Até agora não sabemos se as nossas vacinas previnem adequadamente em relação ao P1. Com o passar do tempo, mais variantes podem surgir, então você pode imaginar num momento em que os Estados Unidos, outros países estejam mais avançados no combate à pandemia e o Brasil seja esse laboratório de variantes cada vez mais agressivas e que possivelmente resistentes às vacinas existentes. Perfeito, nós ouvimos aqui o Marco Bonomo, economista, professor do INSPER. Marco Bonomo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.